Oi, gente, dando sequência então aos nossos estudos em psicomotricidade, a gente vai falar hoje sobre o próximo elemento, que é a estruturação espacial, beleza? Então, o que é a estruturação ou organização espacial? É aquilo que nos capacita a situar-nos no meio em que vivemos e a estabelecer relações entre as coisas que observamos. Então, é o que nos permite o trabalho mental de comparar, agrupar, classificar, ordenar e categorizar objetos por suas semelhanças ou diferenças. Então, quando a gente pensa em estrutura espacial, quando a gente pensa em espaço, a gente pensa uma coisa muito externa a nós, né? A organização do espaço como uma coisa fora da gente. Mas essa estruturação espacial, ela é também o que vai nos dar condições de fazer esses trabalhos mentais, de organizar as coisas. Então, essas comparações, esses agrupamentos, eles também estão relacionados com essa habilidade da estruturação espacial. Então, o agrupar, né, um exemplo. Então, quando a criança ela está brincando ali de separar os objetos das cores diferentes, ela está fazendo esse tipo de agrupamento. Uma classificação, né, de acordo com a forma dos objetos, da mesma maneira, ela está utilizando a estruturação espacial. E aí, para dar um exemplo mais prático do nosso dia a dia, essa gaveta belamente arrumada, que não é minha, mas é também uma demonstração desse tipo de construção que a gente tem, de organização espacial. Então, qual que é a importância do desenvolvimento da estruturação espacial? Então, ele vai ser importante nas questões de aritmética, né, que são as questões que vão lidar com os agrupamentos numéricos. Então, a estruturação espacial é bem importante, a gente vai falar um pouquinho mais sobre isso mais para frente. Tem uma importância muito grande também para a escrita. A gente já falou aqui do desenvolvimento da escrita em outros momentos, e a organização espacial, ela é essencial, porque eu estou fazendo um registro num espaço. Então, e eu preciso ter os conceitos de estruturação espacial bem desenvolvidos para eu poder desenvolver a minha escrita. Então, eu preciso entender como eu organizo as coisas no espaço. Para eu conseguir desenhar as letras, eu preciso entender o que é para cima, o que é para baixo. Preciso conseguir ordenar as letras para formar palavras e ordenar palavras para formar letras. Então, tudo isso a gente vai estar usando essas habilidades da estruturação espacial. Consciência e orientação do próprio corpo. A gente já falou um pouquinho disso quando conversamos sobre esquema corporal, sobre percepção do próprio corpo. Então, a estruturação espacial, ela também ela vai estar relacionada com isso. Consciência das relações, né? No caso aqui, as relações entre as coisas. Então, eu consegui relacionar diferentes objetos, entender qual que é a posição de um com relação ao outro, conseguir comparar qual é maior, qual é menor, qual está mais longe de mim, qual está mais perto de mim. Então, esse tipo de relações entre os objetos que a gente está falando aqui. E também da minha relação com os objetos, né? E, por último, organização de si e das coisas perante o mundo. Então, a minha organização geral e a organização das coisas que estão à minha volta, tá? Então, aqui, só para ilustrar alguns exemplos, né? Na aritmética, eu falei da questão dos agrupamentos. No livro, ele traz o exemplo do número. O que é um número? Né? Uma quantidade. Um número, ele não é uma característica absoluta de nenhum objeto. Então, se você pega um objeto qualquer, ele não tem nenhum número diretamente associado a ele. Os números, eles vêm dos agrupamentos, né? Deu, por exemplo, selecionar, nesse caso aqui, né? Nós temos 3 gatos. Nós temos, então, 3 objetos que foram selecionados, tirados de um todo, que é um conjunto maior de coisas que existem, e de todas essas coisas que existem, eu agrupei
esses 3 objetos por eles terem em comum o fato de serem 3 gatos, e daí surge o número 3. Então, toda essa ideia de você entender que existe um grupo grande, um grupo onde estão todos os objetos, e aí eu vou formar um grupo menor, onde vai estar um número determinado de objetos, é parte dessa estruturação espacial e é parte do que a gente estuda na aritmética, que é toda essa relação dos conjuntos, o que pertence àquele conjunto, o que não pertence, né? Como que eu agrupo aqueles objetos, como que eu classifico, como que eu ordeno. Então, isso vai ser bem importante para o desenvolvimento da criança. A escrita, então, só para ilustrar, né, o que eu já comentei. Então, se eu consigo desenvolver a minha escrita, eu preciso seguir uma linha, eu preciso ordenar as letras, eu preciso saber o desenho correto de cada letra, eu preciso saber que direção que eu preciso seguir para formar determinada letra, eu preciso saber a posição específica das letras. Então, tudo isso tem a ver com a estruturação espacial. E aí eu dei um exemplo mais também do nosso dia a dia ali com relação à consciência corporal e o espaço, que é a gente poder se locomover, se deslocar e estar nos espaços sem nos acidentar, né? Por exemplo, ali o exemplo da topada. Então, por que a gente esbarra nas coisas, né? Tudo bem, pode ser um momento de distração, algo assim, mas tem pessoas que fazem isso com muita frequência. E às vezes é uma questão de estruturação espacial, então eu não consigo calcular bem o espaço que eu preciso para passar entre um objeto e outro, ou eu não consigo calcular bem o tanto que eu preciso levantar o meu pé para subir um degrau. Então tem várias questões que estão associadas com a estruturação espacial. E como que acontece o desenvolvimento, né, dessa estruturação espacial? Então, aqui a gente tem algumas ideias dos autores que são citados no livro, tá? Eu estou mantendo aquela mesma referência do livro da Gislene. Então, a gente tem aqui, em primeiro lugar, a criança percebe a posição do seu próprio corpo no espaço. Depois, a posição de objetos em relação a si mesma e, por fim, aprende a perceber as relações das posições dos objetos entre si. Então, nós já conversamos sobre isso quando falamos sobre lateralidade, quando falamos sobre esquema corporal, que a primeira referência da criança, né, é ela mesma. Então, o primeiro espaço que ela conhece é o espaço do seu próprio corpo. Então, tudo ela vai relacionar com o corpo dela. Então, quando eu começo a explorar o mundo, eu vou sempre explorar o mundo com relação ao meu corpo. Então, se esse objeto está longe ou perto de mim, se ele é maior ou menor que eu, se ele é igual ou diferente de mim. Depois, eu vou para uma outra etapa. Aí a gente já está falando lá mais perto dos 7 anos, que eu vou conseguir fazer essa relação dos objetos sem eu precisar estar inserida nessa relação. Então, eu já vou conseguir comparar os objetos entre eles e não apenas comigo. Então, aí que eu vou conseguir, esse objeto está mais longe da televisão do que aquele outro. Então, eu consigo comparar coisas e eu não estou envolvida nessa comparação. E é isso, né, que tá colocando aqui algo que a gente já tinha conversado anteriormente. E aí a gente tem a importância dos dados sensoriais, porque toda a construção dessa estruturação espacial, ela é feita a partir dos dados sensoriais que a gente tem. E é bem legal aqui a gente parar para pensar, né? A gente tem feito isso com frequência, e como funcionam as pessoas que não têm acesso a esses dados sensoriais. Então, alguém que é cego, alguém que é surdo. Então, a gente precisa também depois dar uma buscada para entender como é que funciona para essas pessoas essa construção da estruturação espacial. Mas, de forma geral, a gente tem aqui que o conceito de espaço ele vai se desenvolver a partir da interpretação dos dados sensoriais.
Então, a gente tem aqui essa citação do Craig que diz o seguinte: não podemos desenvolver um mundo espacial estável até que aprendamos a interpretar a informação de nossos sentidos em termos espaciais. No entanto, podemos construir este mundo espacial baseado somente nas interpretações espaciais de dados sensoriais. Então, o que ele quer dizer aqui, na verdade, é que você não tem muita escapatória, porque você só vai construir a tua estruturação espacial com os dados sensoriais e você só vai conseguir interpretar, interpretar esses dados dentro de um termo espacial. Então, você precisa começar a construir essa ideia de espaço internamente para que você possa interpretar esses dados sensoriais e ir agregando nessa ideia que você tem interna de espaço. E aí é ressaltado aqui o papel da visão, né? Então, de fato, quando a gente vai pensar nos dados sensoriais, a gente está falando em tato, audição, paladar, visão, olfato, mas o que vai nos dar maior base para a construção da estruturação espacial é a visão. Então, a gente tem aqui, podemos olhar para um certo número de objetos e localizá-los todos no espaço ao mesmo tempo, enquanto que, se dependêssemos da sinestesia, teríamos que tê-los localizado um por um. Então, imagina a gente entrando numa sala de aula e quer saber quantos alunos tem. Agora, a gente vai fazer isso de olho fechado. Então, como que a gente vai precisar fazer? A gente vai ter que percorrer toda essa sala, tocando em cada um e tentando registrar mentalmente o número de pessoas. E a visão, ela nos permite fazer isso de uma forma muito mais fácil e rápida, né? Você entrando numa sala, você visualmente consegue fazer a contagem do número de pessoas que está ali. Então, a visão, dentre todos os sentidos, é a única que tem condições de realizar essa estruturação do espaço. E aí cabe de novo o questionamento, então, como funciona essa estruturação do espaço para pessoas cegas? Seguindo, então, um pouco falando das etapas, né, de desenvolvimento aqui, da estruturação espacial. Então, a gente tem a fala de alguns autores aqui. Então, o Fonseca, ele destaca o espaço bucal como o primeiro objeto de exploração. Então, ele coloca que a boca é um dos primeiros espaços que a criança vai explorar, porque ela é acessível, ela está ali pertinho facilmente alcançada pela mão. Então, ele coloca como a boca sendo esse primeiro espaço que a criança vai explorar. E realmente ela tanto está explorando a boca quanto ela explora o mundo com a boca, porque a gente vê, né, que as crianças elas têm muito isso de levar os objetos à boca. Então, além de ser uma forma, eu achei interessante essa fala dele, porque a gente sempre viu isso como uma forma da criança explorar. E eu nunca tinha pensado numa forma como a criança estar explorando o espaço da boca, que é o que Fonseca coloca. Já esse outro autor, o Bucher, ele enfatiza as ligações afetivas entre a mãe e o bebê no desenvolvimento de percepção e coordenação dos sentidos. Então, ele coloca o toque, ele coloca o abraço, pele a pele, então até o olfato, a proximidade, o paladar. Aqui a boca vai estar envolvida também, né? Eu escolhi uma foto representando a amamentação, que é um momento muito íntimo, né? Ali de mãe e bebê. Então, ele coloca como esse momento como sendo muito importante para desenvolver essa capacidade da percepção dos sentidos e da coordenação. Coordenação é quando que eu utilizo eles junto, né? Então, aqui eu tô sentindo esse cheiro, tô sentindo esse toque também, tô sentindo tô percebendo o som dessa voz e tô sentindo esse sabor, né? Enfim, você coordenar esses sentidos e começar a interpretá-los.